Boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua família. Aqui quem fala é o pastor Rodolfo, da Igreja Batista Éden de Rondonópolis. Sou pastor aqui junto com a minha querida esposa, pastora Josiane Pimentel, mulher de Deus, que eu amo muito. Temos aqui, pela misericórdia e pela graça de Deus, o privilégio de executar alguns projetos sociais que Deus confiou a nós. Eu costumo dizer que esses projetos nasceram no coração de Deus e Deus nos deu o privilégio de executar na terra. Nós temos aqui um restaurante comunitário que se chama 5 Pães e 2 Peixinhos. Esse restaurante hoje serve refeição para pessoas que estão em condição de rua, pessoa que não tem o alimento de segunda a sábado. Temos um culto, liberamos uma palavra da parte de Deus para essas pessoas e depois sentamos à mesa para comer com eles. Para a honra e glória do nosso amado Jesus Cristo. Também temos aqui uma comunidade que chama Resgate Vidas, que é uma segunda fase desses projetos. Esses homens que almoçam com a gente e que estão precisando, que querem na verdade, né? Que precisando estão todos, mas que querem de fato ser livre das drogas, ser livre do álcool, ser livre do pecado, da escravidão que a rua traz. Nós temos aqui 3 unidades hoje de casa de recuperação, onde nós temos 50 filhos, homens que nós não tratamos como internos, que nós tratamos como filhos, que nós acreditamos profundamente na recuperação deles. Temos também aqui um projeto com criança chamado Jardim de Deus. Esse projeto, na verdade, ele tem alguns anos, mais de ano que ele funciona, uma vez por semana, parou agora por conta desse momento da pandemia, mas ele vai voltar com todo vapor no mês 6 e mês 7, onde nós vamos cuidar de 50 crianças. Nosso planejamento está todo concluído. Esse projeto chama Jardim de Deus. É algo maravilhoso que Deus nos confiou a fazer. Então, isso é um pouco de quem nós somos, do que Deus nos chamou para fazer. E tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa palavra hoje. Então, fique até o final, deixa Deus te usar, compartilhe essa palavra, porque eu tenho falado nesses dias que evangelismo hoje, nos nossos dias, compartilhar no Facebook, nas nossas mídias sociais, a palavra, o Evangelho de Jesus. Então compartilhe. Eu vou fazer isso agora. Eu estou aqui na página da igreja. Eu vou compartilhar para o Zap, vou compartilhar na minha lista de transmissão. Seja um evangelista nesses dias. Deixe Deus te usar poderosamente. Amém? Eu tenho aqui uma lista de transmissão. Você provavelmente que está me assistindo, alguns de vocês estão na minha lista de transmissão. Então, pega esse link, mande para frente, deixa Deus executar a palavra dele. Hoje eu estava numa comunhão maravilhosa com uns irmãos e lá foi falado: quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence. O nosso trabalho é anunciar, o nosso trabalho é propagar o reino, o nosso trabalho é compartilhar nas nossas linhas de transmissão, no nosso Face. Esse é o nosso trabalho. Então execute o trabalho de um evangelista, execute o trabalho de um bom evangelista, em nome de Jesus. Se eu estivesse na igreja hoje, eu diria glória a Deus. Estamos aqui. E a palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, a palavra que eu quero falar com você nessa noite, é a palavra de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados
em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Conhece as uvas? Colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo das ervas daninhas? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que dá bom fruto, toda árvore que não dá bom fruto, me desculpa, é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Eu vou repetir o versículo 20. O versículo 20 é o próprio Jesus falando. Portanto, pelos seus frutos as conhecereis. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai é que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, 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 não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Igreja, povo de Deus, você que está me ouvindo, me assistindo, por favor, vai até o final dessa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Nesse dia, Jesus estava aqui nesse capítulo falando sobre duas portas. A porta estreita e apertada, que poucos encontram. E que é a porta que nos leva à eternidade. Que é a porta que nos leva a viver a plenitude de Deus aqui na terra. Mas Jesus estava falando também de uma outra porta. Uma porta larga, espaçosa. E que muitos encontram esse caminho dessa porta larga. Igreja, nesse dia que Jesus estava falando sobre a porta estreita e sobre a porta larga, a porta estreita que leva à vida eterna, a porta estreita que estabelece o céu dentro de nós. Não espere a sua morte para viver o céu. O céu está disponível para você. Quem crê em Jesus, o reino de Deus é estabelecido dentro dele, como Jesus falou. O reino de Deus não está lá nem ali, mas o reino de Deus está dentro de vós. Então creia em Jesus, entre pela porta estreita de verdade e comece a experimentar o céu aqui na terra, dentro de você. Igreja, quando eu não entro pela porta estreita, quando eu não entro pelo caminho apertado, quando eu não entro pela porta que é Jesus, ele disse, eu sou a porta. Quando eu não entro por essa porta, eu encontro o caminho largo. E o caminho largo, igreja, não sou eu que encontro, mas é ele que me encontra. Porque o caminho largo é de Satanás e seus anjos. E o caminho largo, Satanás, o inferno, os seus anjos, existe uma diferença clara entre ele e Deus. Deus te manda encontrar a porta estreita, que é Jesus, e aceitar o caminho, que é Jesus, guardar os mandamentos, que é Jesus, guardar a palavra, que é Jesus. A porta estreita te manda que quando você levar um tapa na face, você precisa oferecer a outra face. Quando alguém falar mal de você, você precisa bendizer essa pessoa. A porta estreita diz que quando alguém roubar o seu celular, você precisa deixar levar com a capinha, com o carregador e botar um crédito para ele. A porta estreita precisa que você decida por ela todos os dias. Deus espera que você entregue o seu livre-arbítrio a Ele todos os dias. A porta larga não. A porta larga precisa simplesmente de uma coisa. Fala do que, pastor? A porta larga precisa que você não decida pela porta estreita. A porta larga só precisa que você rejeite a palavra. A porta larga só precisa que você rejeite a obra da cruz que Jesus fez por você. Pastor,
O que Jesus fez por mim? Ele morreu pelos seus pecados, te aceitou do jeito que você é, rasgou o céu sobre a sua vida e liberou o relacionamento com o Pai para você. Quando você rejeita tudo isso, quando você rejeita Jesus, como eu rejeito Jesus, pastor? Quando você não tem uma vida de oração, quando você não tem uma vida de meditação na palavra, quando você não tem uma vida de amor incondicional com as pessoas, você rejeita a porta estreita. E a porta larga te encontra. O inferno te encontra e estabelece o caos na sua vida. Você que está vivendo o caos, o inferno, existe uma mentira de Satanás que soa nos seus ouvidos, que alguém é culpado por aquilo que você está vivendo. Eu vou te contar um segredo. Tudo o que você está vivendo foi exatamente você que plantou. Quando você rejeita a porta estreita, quando você rejeita Jesus na sua vida, a porta larga te encontra, o inferno te encontra, o caos se estabelece e a porta larga, Satanás e seus anjos, ele vem para matar, roubar e destruir a sua vida. Você precisa entender isso. O caos, o inferno que você está vivendo, foi a rejeição que você deu para a porta estreita. Igreja, essa palavra não é para te matar. Eu estou falando isso para você hoje, para gerar em você arrependimento. Arrependimento não é lágrima, arrependimento é mudança de rota. Comece a reconhecer que você negligencia Jesus, que você negligencia aquilo que Ele fez por você, que você não tem uma vida de oração, nem de meditação na palavra, nem de amor incondicional, e que o inferno te alcançou e tem destruído a sua vida. Vai para as mídias sociais, pegue o seu telefone, reconheça quem você é. Isso é arrependimento. Quando Jesus vê esse arrependimento na sua vida, uma pessoa que não se arrepende, uma pessoa que não reconhece o seu pecado, está dizendo no mundo espiritual assim: eu não preciso daquele que é poderoso para arrancar o pecado de dentro de mim. Você precisa reconhecer quem você é, você precisa dizer quem você é, para que a mudança possa acontecer na sua vida. E você que não orava, e você que não entrava pela porta estreita, comece a entrar. Se você não andava pelo caminho estreito, se você não encontrava o caminho da transformação, da regeneração, se você não encontrava o caminho da paz, se a paz tem faltado na sua vida, se você não consegue vencer o pecado porque você não tem encontrado a porta estreita e o inferno está estabelecido na sua vida, só tem um jeito disso mudar. Precisa que você se arrependa. Precisa que você mude de rota. Precisa que você reconheça quem você é. Nesse dia, igreja, que Jesus ensinou esse ensinamento maravilhoso, ele continua no versículo 15. Igreja, para mim continuar, eu preciso reforçar isso. Se arrependa em nome de Jesus. Declare para o mundo ouvir que você tem negligenciado a porta estreita, que você tem negligenciado o céu que Jesus liberou sobre a sua vida, e o inferno te alcançou. Você que está me ouvindo, tem uma maneira de sair desse lugar de sofrimento que você está. Tem um jeito, existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Entre por essa porta. Renuncie o inferno agora. Renuncie o inferno agora, dizendo: eu preciso de Jesus. Eu preciso da eternidade com Cristo. Igreja, nesse dia que Jesus falava sobre essas duas portas, ele começa a falar do versículo 15 ao 23. Ele começa a falar dos falsos profetas. Escute isso. Escute isso. Paulo diz que nos últimos dias, nos dias que nós vivemos, se levantariam mestres que não suportariam, porque não suportamos a sã doutrina que é Jesus. Se levantariam mestres segundo as nossas cobiças, ensinando mentira, fábulas, contando um evangelho que não é de Cristo. E Jesus fala no versículo 15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos com pele de ovelha, mas na verdade, dentro deles, eles são lobos devoradores. E quando Jesus vai falar desses falsos profetas, Jesus fala algo simples. Se eu estivesse na igreja, eu ia dizer assim: olha só, olha para o seu irmão e fala assim: o evangelho é simples. Você conhece a árvore pelo fruto. É simples, igreja.
O que Jesus estava falando? Se a pessoa usufrui da porta estreita, se ela usufrui daquilo que Jesus fez por ela, se ela tem uma vida de oração, se ela tem uma vida de meditação na palavra, se ela tem uma vida de comprometimento com as coisas do céu e do Pai da eternidade, ela produz frutos bons. Porque é impossível você não colher uva da videira. É impossível você colher um fruto bom de uma árvore má. E é impossível você colher de uma árvore má frutos bons. É isso que Jesus deixa claro aqui. Quando eu de fato usufruo da porta estreita, quando eu de fato sou um profeta do Senhor que anda pelo caminho da porta estreita, os meus frutos são bons. Eu produzo um fruto bom, igreja. E esse fruto, igreja, existe 3 níveis desse fruto bom. De quem realmente usufrui da porta estreita. A santificação é o primeiro dela. Igreja, a Bíblia é clara. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Existe um evangelho sendo pregado pelas árvores más, que produzem frutos maus, dizendo que não precisa de santificação. Igreja, a santificação não é ruim. Quando ouvimos santificação por conta desses ensinamentos mentirosos de profetas falsos que estão disfarçados em pele de ovelhas, mas querem devorar a igreja. Quando você ouve que não precisa de santificação ou que a santificação é algo ruim, isso é um absurdo. Porque a santificação é maravilhosa. Jesus arrancou a condenação do pecado do homem, mas Jesus não arrancou a consequência. E quando não há santificação, igreja, santificação é eu me libertar daquilo que me faz mal. O que me faz mal, pastor? O pecado me faz mal. Tudo que eu planto eu vou colher. Jesus me libertou da afronta, da condenação, me perdoa. Ele arrancou a condenação, mas para que eu seja liberto da consequência, eu preciso andar com Ele todos os dias. Então a santificação é maravilhosa, porque tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Então quando eu usufruo da porta estreita, eu ando com Jesus. E quando eu ando com Jesus, eu começo a ser santificado. Eu começo a ser liberto daquilo que me faz mal. Eu começo a ser liberto daquilo que eu planto e me leva à morte. Porque a carne produz morte. Ah, como eu amo Jesus. A religião não presta. E a religião quer que você continue andando no seu pecado, para que gere morte e sofrimento para você. Jesus te propõe algo maravilhoso. Conheça Ele, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus quer te libertar. Quando você entra pela porta estreita e começa a produzir o fruto da santificação, Jesus começa a te libertar de tudo aquilo que te escraviza. De tudo aquilo que você disse assim, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais ficar embriagado. Eu não quero mais maltratar a minha esposa. Eu não quero mais trair o meu esposo. Eu não quero mais mentir. Eu não quero mais ser dominado pelos vícios. Eu quero ser livre. Quando eu conheço Jesus, conhecereis o Filho. Se conheceres o Filho, verdadeiramente sereis livres de tudo aquilo que te domina. Esse é o primeiro fruto maravilhoso que aqueles que andam com Jesus produzem. Frutos bons. Mas o primeiro mau fruto daqueles que não usufruem da porta estreita, mas o inferno alcança ele. O primeiro mau fruto que eu quero dizer aqui é que ele anda a vida inteira na prática do mesmo pecado. Escravo do pecado. Pastor, eu nunca fui escravo de nada. Escuta isso. O homem é escravo daquilo que o domina. Se você é dominado pelo sexo, você é escravo do sexo. Se você é dominado pela bebida, você é escravo da bebida. Ah, pastor, eu não sou dominado. Eu bebo socialmente. Igreja, escuta isso. Você bebe socialmente todos os dias da sua vida. E para dormir, você precisa beber. A escravidão não chega. O pecado não vem te escravizar de uma maneira imediata. Ele começa dizendo assim, é socialmente. Igreja, não se iluda. Só há liberdade em Cristo. Só há liberdade em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. E se você se arrepender e começar a entrar pela porta estreita,
você começará a usufruir da maravilhosa liberdade que Cristo tem para você. Igreja, os outros frutos que o relacionamento com a porta estreita produz são os frutos do Espírito. O amor, a mansidão, a benignidade, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio, o amor. São 9 frutos maravilhosos que o Espírito começa a produzir em você. A paz que excede todo entendimento. Igreja, e como tem faltado os frutos do Espírito na igreja? Como os frutos do Espírito têm faltado? A Bíblia é clara, pastor, igreja. Em Gálatas capítulo 5, a Bíblia diz que existe uma guerra entre a carne e o Espírito. Existe uma guerra entre a porta estreita e a porta larga. Existe uma guerra que quer dominar a sua vida. Eu vou te provar clara e vou deixar claramente essa guerra para você. Todas as vezes que você se propõe a orar e que você se propõe a meditar na palavra, e você está extremamente animado, mas você pega as escrituras e de repente um profundo sono te pega, porque a sua carne está lutando contra o seu espírito. A sua carne não quer que você alimente o seu espírito. Igreja, a sua carne veio da terra. E ela precisa dos frutos da terra para crescer. Ela precisa do alimento, ela precisa dos animais, da carne. Ela precisa do fruto da terra para se desenvolver. O seu espírito veio do céu. E ele precisa das coisas do céu que estão na terra para se desenvolver. Para que você vença essa batalha entre a carne e o espírito. Para que você vença essa batalha de deixar de produzir frutos maus, frutos da porta larga, e começar a produzir frutos da porta estreita, você precisa se inclinar para os alimentos espirituais que estão na terra. E o que é espiritual, pastor, que está na terra? A palavra de Deus. É um alimento que você precisa se inclinar a ele todos os dias. A oração, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. E o amor incondicional ao seu próximo. Quando você ama alguém, como Jesus amou, o terceiro fruto de uma árvore que usufrui da porta estreita é o amor incondicional. E daqui a pouco nós vamos falar dele. Mas eu preciso falar ainda dos frutos do Espírito. Para que os frutos do Espírito brotem em você, você precisa começar na verdade, você precisa deixar de ter uma vida medíocre de oração. Você precisa deixar de ter uma vida medíocre de meditação na palavra. Você precisa agora ter uma vida intensa, profundamente intensa nos seus alimentos espirituais. Para que os frutos comecem a brotar, para que o domínio próprio comece a brotar em você, para que a paz que excede todo entendimento comece a brotar em você, para que o amor comece a brotar em você, para que a fidelidade comece a brotar em você, e o teu espírito comece a crescer e dominar sobre o seu homem carnal. Você precisa entender isso. Mas eu preciso falar também nessa live, nessa palavra da parte de Deus para o seu coração. Não será uma palavra comprida, mas uma palavra direta para o seu coração. Sobre o amor incondicional. Paulo disse assim: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo nas minhas ações e nas minhas reações é a esperança que a minha geração precisa. Escuta isso, igreja. O terceiro fruto daquele que usufrui da porta estreita é se tornar parecido com Cristo nas suas ações. Como, pastor? Como Cristo morreu por mim e por você, nós devemos morrer pela nossa geração. Nós devemos morrer pelas pessoas que nos perseguem. Nós devemos ser escravos uns dos outros, como Cristo se fez escravo por nós, morrendo naquela cruz pelos meus e pelos seus pecados. Cristo nos ensinou. Cristo deixou claro que quando alguém ferisse o seu rosto, você precisa oferecer a outra face. Não se iluda. Você conhece a árvore pelo fruto. Você conhece se a pessoa usufrui da porta estreita por aquilo que ela produz nas suas ações. Se alguém é ferido no rosto e manifesta ira
ele usufrui da porta larga e ele é filho de Satanás e das trevas. Mas se alguém é ferido no rosto e ele oferece a outra face, ele usufrui da porta estreita e ele é filho da luz e filho de Jesus e ele produz frutos bons. Você conhece a árvore pelo fruto. Se alguém te rouba e você manifesta a ira, a ódio e a cólera, você tem usufruído da porta larga. Mas se você abençoa essa pessoa, como Jesus nos ensinou, você tem usufruído da porta estreita. Quando alguém faz mal para um ente querido seu, para um filho, para um pai ou para uma mãe, e você manifesta Jesus, age como Jesus, manifestando o amor, você produz um fruto bom, o fruto de quem usufrui da porta estreita, o fruto de quem usufrui daquilo que Jesus fez. Mas se você manifesta a raiva, a cólera, a vingança, a falta de domínio próprio, a falta de amor, você tem produzido frutos maus. E você tem produzido aquilo que Satanás tem gerado na sua vida, pela porta larga. E a pergunta que eu quero fazer para você: você tem edificado a sua casa em Jesus, na rocha? Ou você tem edificado a sua casa na areia, nos ensinamentos da porta larga? Você é uma árvore que está enraizada em Cristo, ou é uma árvore que está enraizada em Satanás, no diabo e nos seus anjos? Porque aonde estiver a sua raiz, vai ser a produção dos seus frutos. Se você tem produzido, não se iluda. Essa palavra não é para te matar, mas é para gerar em você arrependimento. Se você tem produzido ira, cólera, vingança, rancor e ódio, você está enraizado em Satanás. E Satanás está destruindo a sua vida. E se você está sendo destruído por ele, só existe um caminho para você: arrependimento. Se arrependa, reconheça quem você é, reconheça que você tem produzido maus frutos e que você quer começar a produzir bons frutos. Porque ele, Jesus, continua o mesmo, poderoso para arrancar de dentro de nós toda a raiz de amargura e toda a obra de Satanás. Jesus veio para desfazer as obras das trevas em nós. Mas você precisa reconhecer isso. Você precisa receber essa palavra que está sendo ministrada. Crer, essa palavra não é minha, mas é de Jesus na sua vida. Receba essa palavra e reconheça quem você é. Reconheça que você precisa se arrepender e começar a enraizar a sua vida na palavra, na verdade, na oração e no amor incondicional. Reconheça isso em nome de Jesus. Seja transformado pelo poder da palavra. Seja transformado por Jesus. Seja livre desse inferno que tem atormentado a sua vida. Você que entendeu essa palavra, você que entendeu que a porta larga produz maus frutos e que a porta estreita produz bons frutos, e que você não é conhecido por aquilo que você fala, porque Jesus falou aqui: muitos me chamarão de Senhor, Senhor, mas chegarão naquele último dia e eu direi: se afaste de mim, porque eu não vos conheço. Você que reconhece isso, fique em pé onde você estiver, que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Você ficar em pé é o primeiro sinal que você está reconhecendo que é uma árvore má e que está enraizada em Satanás. Você ficando em pé, você vai estar num ato profético dizendo: Senhor, me arranca a minha raiz desse lugar e implanta a minha raiz no Senhor. Quero parar de produzir maus frutos e produzir frutos dignos de arrependimento. Amigo Jesus, para aqueles pais que sinceramente entenderam a sua palavra e reconheceram que são árvores más, produzindo maus frutos, que querem deixar essa prática, Pai. Nós oramos por eles agora, Pai. Porque nós não pregamos aqui um evangelho de sabedoria humana. Nós não pregamos aqui um evangelho de persuasão humana, mas de poder de Deus e de fogo. O teu evangelho é fogo. Então vá com o teu fogo e alcance os teus filhos agora, em nome de Jesus. Nós também damos uma ordem a toda enfermidade no corpo físico. Nós damos uma ordem a toda enfermidade na alma. Bata em retirada agora, em nome de Jesus. Você que recebeu essa oração, você que foi tocado por Jesus, vai para as mídias sociais. Reconheça quem você é.
Reconheça quem você é. Jesus quer te mudar. Jesus quer estabelecer o céu na sua vida. Jesus está disponível, Ele morreu por você. Ele fez tudo por você. Ele quer te fazer uma árvore boa, que produza bom fruto, e os passarinhos vêm de todos os lugares comer desse fruto. Ele quer chegar no último dia e dizer: eu te conheço, meu filho, vem cá. Você enraizou a sua árvore na rocha. E começa a ter uma vida de alimento, de entrega profunda em Deus. Eu não gosto de falar da minha vida, mas eu vou falar para você um pouquinho aqui. Tem uma vida intensa na presença de Deus. Em nome de Jesus, quero te dizer algo. Você que ouviu essa mensagem, e se essa mensagem falou com você, seja o evangelista nos nossos dias. Compartilhe essa palavra. Deixe essa palavra tocar outras vidas, encontrar outras pessoas. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Te amamos e muito obrigado.